Olá, queridos alunos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, esteja ficando em casa o máximo possível. E claro, esteja aproveitando o tempo para estudar. Bom, primeiro eu quero dizer que eu gostei muito do resultado da prova como um todo, mas eu percebi, lendo as respostas de vocês, que vocês estão com dúvidas em algumas coisas que eu acho importante a gente frisar antes da gente andar com a matéria. Então esse vídeo tem como objetivo falar sobre as questões da prova e falar sobre as impressões que eu tive ao corrigir daquilo que vocês não entenderam, tá? Bom, a primeira questão era a questão da Violeta. Primeiro, assim, eu adorei que todo mundo aprendeu vícios de negócios jurídicos. Show! Adorei que vocês colocaram informações da parte geral. É assim mesmo o direito. A gente encaixa uma pecinha na outra. Sensacional. Só que não bastava você colocar a ideia do erro. Porque ela realmente fez uma falsa interpretação da realidade. Em nenhum momento do problema é dito que o rapaz enganou ela. Ela que interpretou dessa forma e achou que ele fosse aquela pessoa importante que ela achava que ele fosse. Então, é sensacional. Quem colocou erro, ótimo. Fiquei muito feliz. Mas a prova era de obrigações. Se você for lá no cabeçalho, você vai ver prova de direito das obrigações. E aí a gente precisa corrigir a questão do aspecto das obrigações. Agora, é claro que o direito ele não é uma caixinha de Tupperware. Um único fato ele pode ter repercussões penais, administrativas, empresariais, uma série de coisas. Algumas pessoas até apontaram alguns crimes, mas assim, eu não posso corrigir questões que estão fora do assunto que a gente estudou agora. Mesma coisa, contratos. Obrigações e contratos andam assim, ó, grudados. Então, muita gente foi lá para o direito contratual. Também não posso dar ponto extra por isso, porque eu nem dei essa matéria ainda, então não seria a resposta que eu queria. A prova era muito mais fácil do que vocês pensavam, achei que vocês foram até muito longe. Porque no caso da primeira obrigação, eu queria que você respondesse que era uma obrigação personalíssima, infungível. Era isso que ela queria fazer, né? Quando ela encontra o pintor e acha que ele é o pintor famoso, ela queria que ele pintasse o quadro para ela. E como não foi possível que ele pintasse, não era ele o pintor, a obrigação se resolve. Então, era isso que eu queria que vocês respondessem, basicamente isso. E colocassem os artigos correspondentes às obrigações personalíssimas ou in persona, infungível, qualquer uma dessas expressões está valendo. É importante que vocês entendam que elas são sinônimas, tá? Sem problema nenhum. Então, a primeira questão era basicamente você identificar que era uma obrigação infungível, mas que naquele caso, aquela pessoa, ela não tinha como executar aquela obrigação, porque ela não era a pessoa que a Violeta queria. Então, era impossível cometer obrigação sem culpa do devedor, a obrigação se desfaz. Beleza, pessoal? A 2, que é a história do gado, não é isso? Deixa eu olhar aqui. É, a história do gado. Essa eu achei que vocês fizeram muita confusão. Por quê? É uma obrigação de fazer. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, qual é a diferença básica em obrigação de dar e obrigação de fazer? Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. Obrigação de dar, a coisa tá pronta. Obrigação de fazer, eu tenho que praticar um ato. Eu tenho que fazer aquilo que não está pronto. Então, se a empresa foi contratada para inseminar vacas, ela vai fazer uma ação. Ela não está pronta. É diferente de entregar bezerros. Ela não tem que entregar bezerros. Ela tem que inseminar. Inclusive, pode ser que nem dê prole. Pode ser que a vaca nem engravide. Eles não têm obrigação de resultado. É uma obrigação de meio. Isso para humano é como para vaca, animal. Eles inseminam. Colocou lá. Agora, a obrigação era, se eu não me engano, deixa eu até pegar aqui, deixa eu chegar o computador mais perto. Se eu não me engano, eram 50 vacas a serem inseminadas. 10 fugiram. Então, a obrigação, nesse aspecto aqui, ainda se dividiu. Porque para 40 vacas, elas foram inseminadas pelo touro correto. 10, nós temos dúvidas se a obrigação foi cumprida ou não. Então, seria um cumprimento parcial da obrigação. Isso pouca gente abordou. Vocês ficaram preocupados. Outro ponto importante a destacar é que o peão trabalha para a fazenda. Então, a responsabilidade é da fazenda.
Ela tinha que ter tomado conta das vacas e ter até avisado a empresa, olha, essas vacas aqui fugiram ontem à noite, acho melhor nem inseminar, a gente deixa para daqui a algum tempo e depois a gente insemina elas. Mas não foi falado. Ele também não falou, ficou em silêncio. Então, no caso do aspecto aqui, a primeira identificação é a obrigação de fazer. E uma obrigação de fazer em que parte da obrigação não consegue ser cumprida por culpa do credor. Porque o empregado é da fazenda, correto? E ele sendo empregado da fazenda, ele não... Aí se ele não falou para o dono da fazenda, se ele não fez o trabalho dele, aí é um problema da fazenda com o empregado dele. Com relação ao contrato, para ser feita a inseminação, a empresa não teve culpa. Então também você vai ter parte da obrigação não cumprida por culpa do credor. Só que aqui não é uma obrigação... era uma obrigação de fazer. E na hora foi escolhido aquele boi, né, o touro que era um touro campeão e que tinha um valor, porque inclusive o tipo de touro vai interferir até mesmo no valor da inseminação, porque isso vai de uma forma repercutir na prole que vai nascer depois, né? A qualidade desse bezerro, a qualidade desse animal, né? Que vai gerar um animal mais caro, mais valioso, talvez igual ao pai, né? Então tudo isso é visto, tá? Então, identificando obrigação de fazer e inexecução da obrigação de fazer parcial, tá? Por culpa do credor. Essas eram até muito semelhantes. E a terceira questão, eu vi que as pessoas responderam dois tipos de resposta, que era a pergunta sobre as camisas, né? Um grupo de políticos foi a uma camisaria, encomendou umas camisas, cada um ficaria com... eles estavam encomendando tudo junto para ficar mais barato, mas cada um teria o seu grupo de camisas e faria seu pagamento. O problema, cuidado com isso, ele não fala que a obrigação é solidária, que eu me lembre, deixa eu até olhar aqui de novo, não fala. Mas eu admiti e corrigi como certa a questão de quem entendeu que a obrigação é solidária e que ele tem que sim pagar a obrigação pelos outros e depois os outros restituem, porque muita gente falou que ele paga, mas não falou do 283, que é o dever de restituição e que os outros vão ter que depois pagar a ele, se for uma obrigação solidária, tá? No caso, também pontuei quem entendeu como obrigação divisível, porque eu tenho múltiplos credores, múltiplos prestações, porque são camisetas diferentes, grupos de camisetas diferentes. E aí, sendo divisível, cada um paga o seu pedaço, não há solidariedade, tá? Outra coisa que eu também percebi, às vezes vocês misturam fazer com dar. Se a camisa tá pronta, ele tá comprando uma camisa branca pronta, é dar. Se ele tá mandando fazer a pintura, a cara do político, o nome, o número, vote, não sei o quê, aí é fazer, porque eles vão ter que estampar a camisa para depois entregar. Então lembre-se sempre disso, o dar tá pronto. O fazer já diz o tudo, ele tem que fazer alguma coisa, tá? Então, pontuei as duas respostas, dependendo da sua argumentação, se ficou faltando uma parte, não ficou faltando uma parte. O importante, se você estabeleceu que é solidária, você tem que falar que ele depois tem direito de restituição. É muito importante falar sobre isso, tá? Ele paga, mas depois ele tem direito de cobrar dos outros o que ele pagou, tá bom? A última questão... muita gente só colocou obrigação de dar. Ela é mais do que uma obrigação de dar, é uma obrigação de restituir. Por que restituir? Porque eu estou com alguma coisa que é de outra pessoa e que eu tenho que devolver. Todas as vezes que eu estou diante de uma história, de uma situação em que alguém me entregou uma coisa e que eu tenho que devolver para esta pessoa esta coisa ou algo semelhante, é a obrigação de restituir. E o código faz a diferença. Os artigos da obrigação de dar estão num momento e a obrigação de restituir está em outro. Então, a resposta correta é a obrigação de restituir. E aí, o problema é que se tornou impossível restituir a coisa exatamente como ela estava. Porque ela alterou o número do vestido. E a costureira não tomou o cuidado
de reverter, de ser possível voltar ao normal. Porque há ajustes que você pode voltar ao estado normal e ajustes que não pode voltar ao normal. No caso, a costura falou assim, olha, eu diminuí e não tem mais como voltar ao tamanho normal. Então, ela tornou impossível a volta do vestido exatamente como ele era. Então, ela vai devolver o vestido do jeito que está e pagar uma indenização de perdas e danos, né? E aí, no caso aqui, é dano moral. Porque se ela quiser, por exemplo, vestir o vestido do casamento dela, se sentir de novo uma noiva, tirar fotos, enfim, quem tem o seu vestido de noiva vai fazer o que quiser com aquilo. Ela não pode. Ela perdeu essa chance porque agora o vestido é 2 números menor. Então ela vai ter que emagrecer para poder caber no próprio vestido dela e ela não vai ter mais a alegria de poder vestir o vestido dela e sair por aí, sei lá, fazendo o que ela bem entender. Isso foi tirado dela. Isso é um dano moral e aí isso tem que ser indenizado, tá? Tem pessoas que foram lá para os artigos de dano, 900. Tem gente que foi para os artigos de contratos, 400. Não precisa ir para comodato, para longe. O que acontece? De novo, o direito civil ele não é um potinho, né? Ele, na verdade, ele é uma corrente. É um artigo que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. E eu tô amando o fato de vocês já estarem entendendo isso já no 3º período. Eu tô feliz pra caramba, mesmo com a gente estando longe, com as provas, as aulas à distância. Eu vejo que vocês estão se esforçando, as notas todas foram legais, todo mundo tá se esforçando para fazer a sua prova. Eu não vi, assim, provas com respostas, assim, copiadas do coleguinha. Pode até ser que dê uma olhada e tal, mas conseguiu depois desenvolver com as suas palavras, do seu jeitinho. Isso me deixou muito feliz. E o mais importante é ver que vocês estão começando a raciocinar juridicamente. Isso que é a coisa mais difícil para o aluno de direito. E vocês já estão conseguindo. Vocês já estão ligando uma coisa na outra. Pô, isso aqui não é só obrigação, isso aqui também tem parte geral, isso aqui também tem contrato, isso aqui também é responsabilidade civil. Cara, meu olho brilha, porque é isso que é direito. É você pegar um caso, uma história, alguém te contar um caso, um cliente chegar no teu escritório e você ver todos os aspectos jurídicos envolvendo aquela história e resolver com todos os aspectos na tua mão. E você ter o controle de tudo, né? E você vai encaixando as peças e no final você tem tudo ali pronto e você vai tomar a decisão de que ação tomar, de que medida tomar, onde tomar, por que tomar, no controle do conhecimento da coisa como um todo. Isso tá lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Beleza? Eu vou fazer daqui a pouco um outro vídeo para vocês falando sobre a matéria nova, que é a transmissão das obrigações, importantíssima. É incrível como é que as pessoas parecem que conhecem pouco dessa transmissão e das possibilidades que existem do que a gente pode fazer de transmissão de obrigações e que depois vai para onde? Vai jorrar onde? Lá em contratos. Porque a transmissão das obrigações, claro, ela vai acabar se dando por contrato em via de regra. Isso depois, a gente aprendendo isso muito bem, depois contratos, ó, fica facinho, facinho, mole, mole. Beleza, pessoal? A gente se vê em breve. Um grande beijo para todos e parabéns novamente pelo resultado de vocês. Tchau, tchau.